Como ter um bom plano de desenvolvimento dos seus advogados? Meu nome é Fernando Batista, sou sócio da Oliveira Campos Consultoria, empresa especializada em gestão de escritórios de advocacia. E esse é mais um vídeo da série Gestão de Pessoas no Mercado Jurídico. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. E a partir desse tema eu gostaria de te fazer uma pergunta. O seu escritório possui uma gestão efetiva do desenvolvimento dos seus advogados? Caso a resposta seja não, eu digo para você, problema. Problema porque, primeiro, ter uma gestão efetiva dos advogados do seu escritório é parte fundamental para o crescimento e sustentação do seu negócio junto ao mercado. Segundo, porque trata-se de uma ferramenta importantíssima para alinhar as expectativas do seu escritório com relação ao que se deseja que o seu advogado desenvolva, seja em termos de conhecimentos, habilidades, comportamentos, muitas vezes inexistentes ou até mesmo um pouco presentes no advogado, mas que são indispensáveis para a estratégia, para o alcance das metas do escritório. E digo isso tudo somado a também os objetivos de carreira, de evolução profissional do próprio advogado. Quando a gente fala de PDI especificamente, é difícil não associar a processo de avaliação de desempenho. Isso porque, tanto melhor quando o PDI ele está orientado para as competências que são importantes dentro de um processo de avaliação de desempenho dos seus advogados. Não é propósito desse vídeo a gente falar especificamente sobre processo de avaliação de desempenho. Nós vamos produzir conteúdos futuramente falando especificamente sobre isso e vai ficar mais claro para você por que a gente faz essa relação de um assunto com o outro. O objetivo fundamental desse vídeo é a gente, de forma simples, passar um certo passo a passo de como o seu escritório, junto com o seu advogado, constrói um bom plano de desenvolvimento para um certo período em que esse profissional precisa se desenvolver. Vamos a eles? O primeiro passo fundamental para a construção de um bom plano de desenvolvimento para o seu advogado seria uma etapa de mapeamento, né? Então, em que o seu escritório ajuda esse advogado a identificar quais são os gaps, quais são as dificuldades desse advogado, quais são os pontos de melhoria que esse advogado precisará desenvolver num certo período. Quando eu falo de aspectos de desenvolvimento, isso pode estar relacionado a comportamentos, a habilidades, a competências que esse advogado ele não possua, até para que ele possa de fato funcionar de um jeito diferente e a partir do desenvolvimento desses conhecimentos, dessas habilidades, ele possa passar a ter um desempenho superior. Faço aqui uma primeira consideração. Quando a gente fala de aspectos, de pontos a serem desenvolvidos, isso não se restringe somente a aspectos de natureza técnica. Falo isso porque existe uma confusão muito grande no mercado de ter um pouco dessa conotação de aspectos a serem desenvolvidos, de serem aspectos puramente técnicos, né? Ou seja, aprimorar em determinada matéria do direito, ou se aprofundar em uma determinada lei ou regulamentação nova, e não é somente isso. Pelo contrário, muitas vezes a gente percebe que os PDIs mais importantes são aqueles que dizem respeito a aspectos mais comportamentais. A segunda etapa para a formulação de um bom plano de desenvolvimento para o seu advogado seria a formulação do PDI propriamente dito. E aqui eu faço até uma certa analogia com o planejamento estratégico de uma empresa, né, que em sua formulação, né, quando você está construindo o plano estratégico de uma empresa, você tem lá a definição dos objetivos, né, das metas que serão essenciais para esse negócio no curto, médio e longo prazo e quais serão as ações que serão necessárias de serem realizadas para que se cumpra com todos esses objetivos que a gente define no plano estratégico de uma empresa. No caso do PDI, não é muito diferente, né? Quando a gente fala da formulação do PDI, a gente pensa quais são os desafios, né? Quais são os objetivos centrais de desenvolvimento para esse advogado e quais serão as etapas para que, de fato, a gente cumpra com esses desafios. Faço também aqui uma consideração importante, tente fugir ao máximo dos PDIs genéricos, né? Digo isso porque eu, particularmente, já li vários PDIs
que não são específicos, né? Dando até um exemplo prático para vocês, pense numa situação hipotética em que, por exemplo, o advogado ele tem uma dificuldade clara de comunicação, né? E quando a gente fala de tornar isso um PDI, né, falar que o advogado ele tem um problema de comunicação pode significar muita coisa, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente pode estar falando de um problema, de uma dificuldade que esse advogado tem, por exemplo, quando ele se relaciona com a sua equipe, ou a forma como ele, por exemplo, se relaciona com os seus clientes, ou até mesmo como ele, por exemplo, conduz uma audiência, uma sustentação oral na atividade técnica do seu trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso é que ser específico é fundamental. E aí, trazendo até um exemplo em cima do que seria a própria competência comunicação, vamos pensar que, hipoteticamente, esse advogado, a dificuldade dele, de forma mais específica, seja a forma como, por exemplo, ele se apresenta em público. Essa é uma dificuldade que ele tem, por exemplo, seja por uma timidez, ou seja pela forma como ele se porta, né, em público. E aí, traduzir isso como um PDI, isso sim é específico, isso sim é concreto, isso sim vai, de fato, nortear para aquilo que, de fato, precisa ser desenvolvido nesse profissional. A terceira etapa para a formulação do plano de desenvolvimento do advogado são as definições das etapas para que se cumpra com esses desafios, né? Então, como eu utilizei o exemplo do planejamento estratégico de uma empresa, as etapas, analogamente, elas funcionariam como o plano de ação desse PDI, né? E aqui é importante também fazer uma consideração que é relevante, que é não confunda ação com intenção, né? Falo isso também porque muitas vezes a gente percebe em alguns PDIs que o PDI ele não passa de uma carta de boas intenções, em que elas não são execuíveis, elas não são possíveis de serem realizadas dentro de uma linha do tempo, né? Então é importante que de fato você especifique essas etapas em ações concretas, que de fato sejam realizáveis, né? Então o que poderia ser, por exemplo, uma etapa de um PDI? É ler um bom livro, estudar uma literatura específica, fazer um curso sobre determinado tema, ou, por exemplo, no caso que a gente exemplificou aqui do advogado que tem a dificuldade com a apresentação em público, é ele ter condições, por exemplo, de realizar um evento sozinho e ter uma boa taxa de aprovação do público participante. Isso sim é específico, isso sim é realizável. A quarta e última etapa para a formulação de um bom plano de desenvolvimento para o seu advogado diz respeito a uma etapa de acompanhamento e gestão. Então, aproveitando-se novamente do exemplo do planejamento estratégico, né, em que a partir da sua implantação se faz necessário um acompanhamento dessa implantação, né, até para que se possa ali eventualmente corrigir algum tipo de plano de ação, ou até mesmo o rumo de algumas decisões que foram tomadas até então. No caso do PDI não é diferente, né? Então é importante que de tempos em tempos, né, a partir da data em que iniciou a trajetória desse PDI até a data que foi definida para a conclusão desse PDI, se tem alguns períodos intermediários em que escritório, né, através da sua liderança e advogado, façam um certo acompanhamento do andamento desse PDI, né? Ou seja, o que evoluiu, o que eventualmente não evoluiu, por que não avançou, e se não avançou, quais são as dificuldades, até para que o escritório, em certa medida, possa apoiar esse advogado, né, ajudando ele a mudanças de rotas em relação ao que tinha sido pensado como etapas, né, desse plano de desenvolvimento, e a partir daí, de fato, isso não se perca no tempo, tá? Então, pessoal, para a gente resumir aqui o nosso vídeo de hoje, ter um bom plano de desenvolvimento para os seus advogados é fundamental para que, de fato, o seu escritório ele seja bem sucedido no mercado, para que os seus advogados eles consigam evoluir enquanto profissionais, enquanto trajetória de carreira desses próprios advogados e cada vez mais possam contribuir com outras competências, outras habilidades que vão ser essenciais para o seu escritório no curto, médio e longo prazo. Espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acredite que o nosso material possa ajudar. Continue acompanhando os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve.